dia. Teu reino é vida, esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. Boa noite, pessoal. Vai chegando aí, faz favor. Vou só terminar aqui de editar a legenda da transmissão e a gente já vai entrar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Muito bem. Tá feito aqui. Se você puder compartilhar, se você puder enviar para os amigos, envie para seus amigos, envie para pessoas que você deseja que compreendam o reino de Deus. Envia lá o convite e nós já vamos começar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa Igreja e cidade. glória e honra ao Cordeiro que Vamos lá, já vou abrir aqui o texto. Muito bem. Boa noite, pessoal. Quem já está aí online, pastora? Não aparece aqui. Não aparece? Deixa eu ver se aparece aqui para mim no tablet. Aqui, não tem, só aparece só a senhora mesmo. Já tem mais alguém aí. Bom, vamos lá. Boa noite para vocês, boa noite para quem está assistindo hoje, dia 6 de maio do ano de 2026. Hoje está completando... É hoje, dia 6, pastora? 6, não, 9. Hoje, dia 6, está completando 41 anos de namoro. Verdade. 41 anos de namoro hoje. No sábado, vamos comemorar 39 anos de casamento. Então, se você estiver assistindo hoje, nesse 6 de maio, ou se você vai assistir pelo YouTube ou em algum outro momento, a nossa oração e o nosso desejo é que o Senhor Jesus, ele possa tocar na sua vida, alcançar você, abrir os seus olhos e você consiga entender o que é o reino de Deus. Hoje o nosso tema do nosso episódio, o 27º episódio do Papo do Reino, que é um encontro informal para nós tratarmos sobre o reino de Deus. Não é um estudo, não é um culto, não é uma pregação, é uma conversa sobre o reino de Deus. E nós estamos, então, abordando a cada semana, na noite de quarta-feira, um tema importante sobre o reino de Deus. Hoje, nós vamos... A pedido, né? A Nara já chegou? A Nara pediu um episódio Nara, sobre Pamela. isso. Boa noite, Nara. Boa noite, Pamela. Quem mais? Por enquanto só. Então, a pedido, nós vamos tratar hoje de um... A Camila está aqui assistindo também. Boa noite, Camila. De um tema que eu vou dizer para vocês, eu nunca vi, eu nunca encontrei um material pronto sobre isso. Eu tinha coisas sobre alma, tinha coisas sobre o espírito, mas fazendo uma comparação entre eles, não. Então esse trabalho é um trabalho inédito que eu quero apresentar para você. Inédito porque não tem, e é a primeira vez que alguém vai provavelmente falar sobre isso dentro do entendimento sobre o reino de Deus. Eu espero conseguir terminar nesses menos de
60 minutos. E o texto que nós vamos começar é 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23, onde a palavra de Deus, ela vai apresentar a condição do homem. A condição do homem. Já tenho aberto aqui, eu estava abrindo quando iniciou. Vamos ler na Bíblia. Só um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Então, hoje nós vamos falar sobre o Espírito, sobre a alma e o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, pastora. 5:23. Isso. Tá? Esse é o texto que a gente vai começar, depois a gente vai ver outros, tá? Então, nós vamos falar da alma e do Espírito, e, logicamente, vamos falar do corpo também. Mas o nosso foco principal hoje é a alma e o Espírito. Tá? 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz que Deus, que nos dá paz, faça o que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o Espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos aqui a primeira coisa. Talvez você já tenha ouvido falar essa colocação, esse posicionamento do homem, dessa definição do homem, que é um ser tripartido, talvez a expressão tricotomia também. O que quer dizer? Talvez você já ouviu alguém dizer assim, que nós somos corpo, alma e espírito. Mas quem apresenta a ordem de importância dessa tricotomia, por que essa tricotomia? Porque Deus nos fez, conforme Gênesis, Deus nos fez semelhantes a Ele. E Deus, Ele é uma trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, três que são um. Da mesma forma, ele fez, então, o homem tripartido. São três em um. Não é possível você ter o homem sem o corpo, como não é possível ter o homem sem alma, como não é possível ter o homem sem o espírito. Essas três partes são importantes. Mas quem fala da ordem de importância dessas coisas é o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E aí a ordem é: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que nós somos um espírito que tem uma alma e que possui um corpo. Dos três, os mais importantes são o espírito e a alma. O corpo, ele é a embalagem. O corpo, ele é a embalagem. No final, nós vamos ver que esse corpo não vai entrar na eternidade, mas a alma e o espírito, sim. Esse corpo, ele vai ser transformado depois. Então, o importante para o Senhor é a alma e o espírito, ou, pela ordem, o espírito e a alma. Tá ok? Tá tudo bem até aqui? Posso seguir em frente aqui para a gente falar mais sobre isso? Então, vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Então, 1 Tessalonicenses fala... Agora eu vou abrir Hebreus 4:12. Um único texto não pode ser estabelecido como uma regra, como uma doutrina, como um ensinamento. Um só não é o suficiente. Então a gente precisa de mais textos para que essa palavra ela possa ser vista como sendo uma doutrina, como sendo algo
que Deus, o Pai, quer que a gente guarde na nossa vida. Então, Hebreus 4:12. Se tiver muito acelerado, vocês falem aí. Voltando. Voltou lá? Voltou. Deu uma... Voltou? Voltou. Ele vai demorar um pouquinho ali por causa do delay. Tá, agora voltou. Tá, voltou. Houve um problema técnico aqui. Agora não sei até onde é que parou, tá? Mas eu estava falando, um único texto não é o suficiente para estabelecer algo como uma doutrina ou como um ensinamento confiável. Precisa ter mais textos. Então eu separei 2 aqui. Vamos lá, Hebreus 4:12. A senhora já tinha colocado ali? Já. Hebreus 4:12. Vamos lá. Abra a Bíblia, leia o texto. 4:12. Gente, ainda tá ruim o sinal, porque no meu não tá mais ruim. Alguém está reclamando ali do sinal? Caiu o sinal. Não, mas agora... Tá ruim o sinal, mas eu acho que antes. Vê qual é o... Tá ruim Tá o conectado sinal. ali, tá? Mas aqui tá normal o sinal. Sim, tá normal. Como é que tá agora aí, gente? Melhorou? Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Melhorou, Agora gente? tá bom. Melhorou. Então tá, gente. Obrigada. Então, o que esse texto fala aqui, ó? Ele faz menção da divisão da alma e do espírito. A divisão da alma e do espírito. E fala das juntas e medulas. Alguns textos falam juntas e medulas, tá? Aqui na linguagem atualizada diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então ele fala divisão de alma e espírito, fala de juntas e medulas e fala de discernir pensamentos e propósitos do coração. Então ele está falando do corpo e da alma. Ele está falando das coisas que são materiais, juntas e medulas, e fala de coisas que são imateriais, que são invisíveis, que são a divisão da alma, do espírito, pensamentos e propósitos do coração. Tá ok? Tá fácil até aqui? Tá. Estão conseguindo entender? Então ela fala do que é visível e do que é invisível, do que é material e do que não é material, tá? Vamos ver então. Então, o nosso corpo é a parte física que interage com o mundo material. É a parte física. Então, não precisa explicar isso para você, né? A alma é a dimensão mental, o intelecto, as vontades, as emoções, os desejos, personalidade, temperamento. Todas essas coisas fazem parte da alma. Tem um livro muito importante que eu aconselho, se você encontrar, deve ter PDF, anote aí o nome do livro: Temperamento Controlado pelo Espírito.
temperamento controlado pelo Espírito. Então ele apresenta o temperamento de uma pessoa, qual é o seu temperamento, como é esse temperamento de uma pessoa que não é convertida e como o Espírito Santo pode transformar esse temperamento. Então o Espírito vai transformar a alma, tá? Então, ó, a alma, ela é a dimensão mental e intelecto, vontade, emoção, desejo, personalidade, temperamento, tudo isso faz parte da alma. O espírito, que é a parte mais profunda, é aquela única que é capaz de se conectar com Deus. Então, por exemplo, você tem a televisão. Nós aqui em São Gabriel, para a televisão pegar o sinal, os sinais digitais que estão no ar, precisa de um aparelhinho para fazer conectar. Sem esse aparelho, o sinal fica ali, ó. Os sinais de TV ficam aí circulando, como eram os rádios, né? Fica circulando, mas aí se tiver aquele aparelhinho ligado, ele vai conseguir conectar os sinais. Sem aquele conversor, a televisão não tem funcionalidade nenhuma, não tem valor. O nosso espírito é aquela capacidade de se conectar com Deus. É a capacidade de se conectar com Deus. Eu já mencionei aqui Gênesis 1:26, né? Não, hoje. Claro, no começo, pastora. Gênesis 1:26, eu citei, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Não, Alguém não me coloquei socorre, a pastora não ouviu essa parte. Gênesis 1:26, eu não pedi para a senhora anotar, mas eu citei. Então tá. Gênesis 1:26. O homem é um ser tripartido, da mesma forma que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo formam a Trindade. Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A Pamela disse não. Então vou continuar falando. Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, anote aí, pastora. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os 23. répteis. 1:26. Então, esse façamos o homem quer dizer, assim como existe a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um, eles criaram ou fizeram o homem, formaram o homem do pó da terra, também um ser tripartido, tá? Certo? Por isso que ele é dividido em três partes. Mas eu falei sim, pastora, porque eu disse assim, ó, é impossível você tirar o corpo e ficar só com a alma e com o espírito, tirar o espírito e ficar só com a alma e o corpo. Eu falei isso aqui, não falei? Você falou, mas não disse tá. Gênesis. Não, porque daí agora tem... Tá, vamos lá. Porque qualquer versículo eu coloco aqui. Gênesis 2:7. Vamos falar da alma, tá? Gente, isso aqui é tão importante, porque se você entender a importância da alma... 2:7, Gênesis. Se você entender a importância da alma e do espírito, você vai entender por que eu disse na semana passada que eu, como pastor, eu não posso tocar na alma das pessoas. Eu tenho que me ocupar em edificar o espírito. Se você entender isso aqui, uau, você tá a anos-luz da maioria das pessoas. Na Bíblia, a alma, que no hebraico é nefesh, ou no grego psique, representa o ser humano como um todo. Então, eu já falei, né? As emoções, tudo que não é carne e sangue, está na alma. Todas as suas emoções, todo o seu temperamento, todas as vontades, tudo que engloba a sua vida é a alma. É a alma. Então, essas coisas estão na nossa mente, quando a gente fala do coração, mas na verdade é a mente, está aqui dentro, aqui dentro. Quando você ama, você não ama com o coração, você ama aqui dentro, com a mente.
é o seu entendimento, é a sua capacidade de analisar aquela pessoa a quem você devota o seu amor, mas não é do coração. O coração é apenas um órgão que bomba o coração, bomba o sangue, que é uma parte importante do nosso ser, do nosso corpo, mas o amor não fica aqui dentro, porque senão, por exemplo, quando fizesse um transplante de coração, e aí aquela pessoa que trocou de coração, ela ia trazer para si os amores do outro, ia trazer para si as lembranças do outro. Essas coisas estão aqui dentro, ó. A alma não vai, o coração, você faz um exame, você enxerga o coração, inclusive eu tenho que fazer um exame agora para mim ver como é que tá meu coração, ecocardiograma, daí ver dentro como é que tá e tal e tal. Se você fizer um exame de imagem, não vai aparecer a sua alma. Não vai aparecer o espírito, não vai ter lá um lugar dentro de você, uma imagem que representa isso, porque essas coisas elas são invisíveis, elas não são materiais, elas não são captadas por imagens, mas a alma e o espírito, elas influenciam o corpo. Então tem pessoas com problemas emocionais, e esses problemas emocionais, conforme a sua gravidade, o corpo vai ter reações. Então alguém, às vezes, por causa de um estresse muito alto, a pressão sobe, o corpo sente. A pessoa fica com raiva, irritado, o corpo sente. Há problemas emocionais, o corpo ele vai sentindo esses ataques, essas coisas que estão na alma, tá? Então, Gênesis 2:7, ele diz assim, ó, então, deixa eu abrir na outra tradução aqui, eu fiquei falando... A Nara disse que tá trancando, Nara aqui não tá trancando. Não, aqui não tá trancando, Nara, deve ser por aí. Pastor que tá acelerado. Eu tô acelerado? Gente, responde aí, o pastor tá acelerado, pra mim tá. Eu tô tentando ser o mais calminho possível. A senhora veja pra mim um copo d'água pra me tomar aqui, pra mim ir equilibrando então, pastora. Ó, Gênesis 2:7, ele diz assim, ó, então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo. Na outra versão diz, então o Senhor Deus formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, o homem passou a ser uma alma vivente. Porque até aqui, ele era um boneco de barro. Era como um brinquedo, vamos dizer assim, para você entender. Suas filhas tiveram boneca, ou você teve boneca quando era criança, era um brinquedo. Então, vamos dizer isso para você entender, tá? Não é que Deus fez um brinquedinho lá. Então, ele pegou aquele boneco de barro, aquele ser de barro. O que foi, pastor? Trancando, para nós tá bom, tá bem explicadinho, caiu o sinal. O Nara caiu aí, aqui não caiu nada, nem no do pessoal. Caiu faz tempo, né? Não, ela colocou agora, caiu o sinal. Eu não, acho que é lá, a tua internet. Então, Deus formou esse homem no barro, do pó da terra. Por isso que ele fala lá quando ele amaldiçoa a serpente do pó da terra. Você vai se alimentar do pó da terra. Está se referindo ao homem, tá? Então ele fez o homem e soprou no homem. E ele soprou no homem, aqui na Bíblia diz, soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida aí ele se tornou uma alma vivente. Um ser que vive. Agora, esse homem, em quem Deus soprou o fôlego de vida, ele foi capacitado de alma e de espírito. O espírito, a capacidade de se conectar com Deus. Se a gente ler Gênesis, você vai ver que diariamente o Senhor vinha para falar com o homem no jardim do Éden. Diariamente.
essa capacidade de falar com Deus, de ter uma comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus, ela não é da alma, ela é do espírito. Ela é do espírito, tá? Tá difícil ou não tá difícil? Nara, isso está bem rápido. Eu tô rápido. Eu tenho que reduzir mais ainda? Ah, não, agora tu já reduziu. A Pamela está bem explicadinho. Tá, o Salmo 103. Fica claro, então, nesse texto de Gênesis, que o homem sem alma não tinha vida, certo? Um homem sem alma não tinha vida. Nós vamos ler agora Salmos 103, verso 1. Jó, próximo é Salmos 103, verso 1 e 2, tá? Já botou ali, pastor? Tem problema, é só para dar um... Vamos lá. O que esse salmo vai falar agora? Salmo 103, verso 1 e 2. Isso assim para você entender que alma e espírito não são a mesma coisa. Salmo 103, verso 1 e 2. É um salmo de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, e que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Então aqui diz aqui, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, está dizendo, emoções, vontade, personalidade, que essa alma sujeita ao Espírito deve ter um desejo de gratidão a Deus por tudo que ele tem realizado em seu favor. Entenderam até aqui? Então vamos lá. Mateus 22, 37. Se eu demorar muito na parte da alma, eu não vou ter tempo para falar na parte do espírito. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Posso ler? Sim. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Com toda a alma e com toda a mente. Na outra versão diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Então, o centro dos desejos, os sentimentos, o intelecto, tudo você tem que amar a Deus. Bom, agora, será que a alma morre ou não morre? Eu fico, né? Me responda aí, a alma morre ou não morre? Alguém me responda. Eu vou parar aqui e espero que vocês me respondam se a alma morre ou não morre. A alma morre ou não morre? Sim ou não? Eu vou ler 2 textos e vou explicar isso aqui. A alma morre ou não morre? Me respondam, por favor. Coloque aí. Morre. Morre. Eu não pedi nem para explicar em que situação. Tá. Morre. Mais alguém aí? Cadê o Michael? Cadê a Nara? Morre. Nara. Morre. Quem mais? Cadê os outros filhos? Vamos lá. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 e Ezequiel 18:4 e Mateus 10:28. Já que eu tô Mateus, eu vou ler primeiro Mateus, tá? Mateus 10:28.
Só um pouquinho. Ezequiel 18, Peraí, 4. vamos pro Mateus agora. Mateus. Mas pode botar, pastora, não tem problema. Mateus 10, 28. Alguém mais respondeu aí? Mateus Não. 10, 28 e Ezequiel 18, 4. Posso ler? Pode. Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Tá? Ezequiel 18, 4. Vamos lá. Quem respondeu que a alma pode morrer, tá certo? Tá certo? Pode morrer. Mas a gente precisa agora entender em que situação. Ezequiel, já passei, 18. Eu tô procurando aqui, gente, ao vivo, tá? Então, 18, 4. Diz assim: pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, está dizendo o Senhor. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas, e a pessoa que pecar é que morrerá. Vamos lá, em que situação a alma morre? Você sabe, se não sabe, deve saber. Se não sabe, vai aprender agora que existem duas mortes, tá? A morte física e a morte eterna, a segunda morte, a morte que não tem mais volta, vamos dizer assim. Nosso destino eterno, ele é decidido agora. Deixa eu baixar aqui a música. Enquanto nós estamos vivos, tá? Nós decidimos agora. Se a gente morreu e não decidiu o nosso destino eterno com Cristo, nada mais pode ser feito. Então, quando nada mais foi feito e aconteceu a primeira morte, nessa primeira morte, a alma não morreu. Tá? A alma não morreu. A gente vai ver, por exemplo, quando Jesus conta a parábola da morte do rico e de Lázaro, que o rico está lá no lugar onde ficam os mortos que não creem no Senhor, e tem um lugar que ficam os mortos que creem no Senhor, e ele pede para Jesus: Senhor, deixa eu voltar, porque eu quero falar para os meus irmãos, eu quero avisar os meus irmãos para que eles não venham para cá, venham para esse mesmo destino, porque eu conheço meus irmãos e pelo que eu sei, eles vão vir para cá. E então, o que está dizendo aqui? Isso é a alma. O que está falando ali? A alma está dizendo, ela está lembrando, ela tem recordações, está lembrando dos irmãos, ela tem sentimentos. Essa alma está lá no lugar que antecede o destino eterno de quem morreu sem Cristo, num lugar onde ele vai ficar, que não é lugar de descanso. Então, às vezes, a gente vê todo mundo dizendo que tem descanso, tem descanso. Nem todo mundo tem descanso, não vou nem entrar nisso aqui, tá? Mas, e aí o Senhor disse não. Eles têm a palavra, eles têm os profetas, ouçam os profetas, enfim. Então, quando essa pessoa se apresentar diante do Senhor, todos os mortos se apresentarem diante do Senhor, eles então serão julgados no grande julgamento do trono branco, que é o julgamento daqueles que não são salvos, e lá então eles serão condenados e lançados ao inferno. Por isso que Jesus disse: vocês têm que ter medo do Senhor, porque Ele é que pode lançar no inferno. Tanto o corpo quanto a alma. Ele que pode lançar tudo no inferno. Tá? Então, por isso que a gente toma as decisões agora, enquanto está vivo. Tá? Então, a morte da alma, no sentido literal, ela vai acontecer quando a pessoa for lançada no inferno, que está lá em Apocalipse. Tá? Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Esse aqui agora, gente, isso aqui,
esse texto aqui, ele vai mostrar que a alma, ela pode ser transformada, tá? Vamos lá. Gálatas 5,17. Porque a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer? A natureza humana é a nossa alma, tá? A nossa carne. A Bíblia chama de carne. A Bíblia chama de alma. Então a nossa natureza humana, a nossa alma, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então preste atenção. Preste atenção. A Bíblia fala da carne que milita contra o espírito. A carne é a natureza humana é a alma. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, todos os homens nasceram com essa natureza humana, com essa carne. Quando o homem pecou, que Deus disse lá, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Deus não estava falando de uma morte física, ele estava falando de uma morte espiritual, uma morte do espírito, que significava perder a intimidade e a conexão com Deus. O homem foi expulso do Éden e ele viveu mais 900 e poucos anos. Porém, agora, ele já não tinha mais aquele relacionamento com Deus. Agora, o relacionamento com Deus foi substituído por ritos, por liturgias, por sacrifícios. Agora Deus já não vinha mais, não descia mais no final do dia para falar com o homem. Você está entendendo? Então agora o relacionamento com Deus foi substituído por ritos, rituais, derramamento de sangue. Mas o que significa? O que vai vencer? O que vai ser mais forte? É a carne ou é o espírito? É a alma ou é o espírito? O que vai ser mais forte é o que você alimentar. É o que você alimentar. Se você é uma pessoa que se alimenta a sua alma, que se alimenta até de canções, de pregações que só falam da alma, o que vai ser fortalecido é a sua alma. Você vai satisfazer a sua alma. Mas o espírito não. O espírito está lá, enfraquecido, debilitado. Quando alguém, um crente, diz assim, mas eu estou tão fraco, Sabe por que está fraco? Porque você só alimenta a alma. Porque o espírito não está sendo alimentado. A carne é a natureza humana. E a luta entre o espírito e a carne é para satisfazer. Quais são os desejos que você vai satisfazer? Vai satisfazer os desejos da carne ou vai satisfazer os desejos do espírito? O espírito deseja te levar para um cumprimento do propósito do Senhor. A alma deseja satisfazer os teus próprios desejos. Busca satisfazer os teus próprios desejos. Entendeu a diferença da alma, do espírito? Hoje eu publiquei lá no grupo da igreja a diferença entre canção, louvor e adoração. A maioria do que as pessoas gostam muito de ouvir são apenas canções, não é nem louvor. Canções que contam uma história, que emociona as pessoas. Emoção é alma. Emoção é alma. É o que as pessoas dizem assim, faz o que teu coração mandar. É a alma. Entendeu? Então a pessoa ouve uma canção emotiva, ela chora e pensa, que unção? Não é unção, isso é emoção. Porque unção a gente sente no espírito. E transforma uma vida. E transforma. E a emoção? A emoção não. Você derrama ali umas lágrimas, meu filho, vai para casa, tão vazio quanto chegou. Tão oco quanto chegou você
vai embora para casa. Por quê? Porque você foi tocado apenas na alma, tá? Vamos lá. Qual era a condição da nossa alma, do nosso espírito, quando nós chegamos a Cristo, tá? Vamos lá. Efésios 2, logo seguir aí de Gálatas vem Efésios, tá? 2, 1 ao 5. Então assim, ó, 2, do 1 ao 5. Então assim, se você tem canções, gente, que você ouve, quem tá no grupo da igreja, vai lá e assiste lá que eu falei. Assiste lá o vídeo que eu postei, onde o camarada fala assim, isso aqui é só uma canção, é só uma música. Não edifica, não faz nada, é apenas uma música. Aí, fora disso, então, tem os louvores, que são relacionados àquilo que Deus, aquilo que Deus pode fazer. 2. Do 1 ao 5. E tem adoração. O foco principal da igreja de Cristo deveria ser a adoração, que é para Deus, é para o Senhor. Não se trata de nós. Mas, infelizmente, não é assim. Vamos lá. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Todo homem, antes de chegar a Cristo, o seu espírito está morto. Tá? Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Seu espírito estava morto e a sua alma estava sendo controlada e influenciada por espíritos que, tá ali, ó, que atuam no espaço, nas regiões celestiais, e que opera e controla todos aqueles que desobedecem a Deus. 3. De fato, todos nós éramos como eles. Todos nós que hoje estamos em Cristo éramos como eles. E vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, conforme a nossa carne, conforme a nossa alma, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Você está vendo ele falar? O nosso corpo e a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. O corpo responde aquilo que a alma lhe manda. A alma vai ordenar ao corpo sob a influência dos espíritos que atuam nas regiões celestiais e que controlam todos aqueles que desobedecem a Deus. Não é difícil de entender. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Porque somos seres humanos e que não nos rendemos ao Senhor, não houve conversão, o nosso destino é o castigo eterno. Paulo está ensinando isso. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa... pulou uma página. Por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, essa alma agora, ela vai ser transformada. Então, veja aqui o que eu fiz, a anotação assim, ó. Antes de sermos alcançados por Cristo, nós estávamos mortos em nosso próprio delito. Isso quer dizer, sem capacidade de se conectar com o Senhor. Vivíamos segundo a inclinação da carne, a natureza caída e pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que é a mesma coisa, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência. Assim, a nossa natureza caída influenciava todas as nossas decisões. Todas as nossas decisões. Então, o que o Senhor fez? A graça de Deus nos alcançou, e quando a graça de Deus nos alcançou, o nosso espírito que estava morto, ele foi o que a Bíblia chama de vivificado.
Ou seja, a vida, olha ali o que diz no verso 5, estando nós mortos nos nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então, quando você disse sim, eu creio no Senhor, eu recebo o Senhor, Ele é meu Salvador, nesse instante imediato, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele entrou para dentro de você e ele vivificou o teu espírito, ele deu vida ao teu espírito. Está escrito ali no capítulo, no verso 5, ele deu vida ao teu espírito. E agora, esse espírito que foi vivificado, ele não foi ressuscitado, ele foi vivificado, ele precisa dominar sobre a alma. A alma que foi tocada por causa do Espírito, mas essa alma, ela precisa estar constantemente sob o controle do Espírito, porque a natureza humana continua dentro de você. Essa natureza continua dentro de você. Você está entendendo? Vamos lá. Então esse Senhor nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, a vida de Deus entrou para dentro de nós, a vida de Deus trouxe vida para o nosso espírito, e agora o nosso espírito está ativado, o nosso espírito. Como é que eu vou explicar assim? Ó? Paulo, Atos diz que o espírito desceria sobre toda a carne. É mais ou menos assim, ó. O Espírito de Deus começa a ministrar e ele começa a tocar na sua vida, lá quando você tomou a decisão, e ele começa ele começa a ministrar, a tocando na sua alma. Essa alma, ela vai liberar, ela vai abrir alguma porta assim para que o espírito seja tocado, porque tem que passar da mente, a alma e chegar no espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Então esse espírito vai ser ativado. Esse espírito agora, o teu espírito agora, ele precisa ser alimentado. Ele não pode ser alimentado pela alma. Agora, ele precisa ser alimentado para que o seu espírito seja edificado. Nesse mesmo Efésios 2, 8, diz assim, ó, Efésios 2, 8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é um dom dado por Deus. Tá? Efésios 2, 8? Efésios 2, 8. Eu vou ler mais um texto aqui, ó, João 6, 63. Efésios 2, 8. João 6, 63. Vou ler mais um aí, pastora. 2 Coríntios 3, 6. E Romanos 8, 16. 3, 6. 2 Coríntios 3, 6 e Romanos 8, 16. Eu não vou nem ler aqui porque eu quero concluir isso aqui, tá? Se qualquer coisa alguém pode me dar aí 5 minutos ou 10 minutos, daí eu vou avançando aqui. Romanos? Não, Romanos 8, 16. Vamos lá. Efésios 2, 8 nós já lemos, tá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o Espírito, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá ok? Estão entendendo até aqui? Posso avançar? Tem mais 2 textos. Anota aí, pastora. Romanos 8, 22. Romanos 7, 22, aliás. 7, 22 e 23. E 1 Pedro 3, 4. Se eu passar
de 1 hora, alguém me dá tempo aí, tá? Olha só. Romanos só, que mais? Romanos 7, 22 e 23 e 1 Pedro 3, 4. A Bíblia chama o nosso espírito vivificado, ele é chamado de homem interior. Antes de eu falar do homem interior, veja bem, o apóstolo Paulo ele diz que existem 3 tipos de pessoas. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é qualquer pessoa que ainda não creu no Senhor. O homem natural. Ele converteu. Ele só pode ser ou o homem carnal ou o homem espiritual. O homem carnal é aquele que, embora convertido, está sob domínio da alma, da carne. E é da alma também. É da alma da carne. A alma e a carne é a mesma coisa. A alma, a carne, natureza pecaminosa. Se você é um crente que está governado pela alma, então a gente pode dizer que você é um almático. Ou que você é um carnal. Mas se você é uma pessoa que se converteu e está sob o domínio do Espírito, então você é um homem espiritual. Você está entendendo? Ficou bem claro, né? É exemplo, uma pessoa que não erra tanto, né? Uma Sim. pessoa Vai errar bem menos. Muito menos. Muito menos. Uma pessoa que pensa antes de fazer qualquer coisa. Porque está sob o domínio do Espírito. E o contrário, o carnal, o almático. Vive pela sua própria natureza. Teve vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Vai lá e faz. Sai do banco da igreja da mesma forma. Exatamente. Fica da mesma forma. É e por anda aí. da mesma forma. Lógico, pastora, que a gente precisa entender que em muitos cultos, o culto é almático, do começo ao fim. Desde a primeira oração, passa pelos louvores almáticos, carnais, passa pela mensagem, que é uma pregação motivacional, que é um coach, que não toca no espírito. Então a pessoa chega... A maioria hoje é assim. A maioria é assim. A maioria, pouca gente, muito pouca gente está preocupada em edificar. A maioria está ocupada em não ferir a pessoa. Então a pessoa é bajulada. E isso se manifesta em tudo. Então o ambiente é climatizado, a poltrona é estofada, o som é suave, a iluminação é baixa. Tudo isso para buscar o que a gente chama de hedonismo, tá? Vamos lá, Romanos 7, 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, espírito, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, no meu corpo, uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então aqui fica muito claro. Paulo. Fica muito claro. Paulo Olha o que Paulo está dizendo. No meu homem interior, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas no meu corpo, nos meus membros, eles estão muitas vezes sob a influência da alma. A influência da alma. Eu não posso ir no culto, por isso, por aquilo, por aquilo. Mas se é um baile, se é para ir num jantar, se é para tomar um chimarrão, se é para não sei o quê, a pessoa não tem cansaço, ela arruma dinheiro para um Uber, ela dá um jeito e vai. E vai. Mas para um culto, a alma fica em casa. Hoje vai chover, ou o tempo está ruim, ou está muito frio, ou a igreja lá não sei o quê. O culto demora. A alma ela vai sugerindo. Porque a alma não quer que você cresça espiritualmente. Porque ela te governou a vida inteira. Ela te governou a vida inteira. Então, por isso que, veja bem, quando você creu no Senhor, quando você se converteu, você não tem mais o direito de dizer assim, mas eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, meu filho, não, você não vai morrer assim e você já nasceu de novo. Não vem com essa conversa aí de que você é assim mesmo. Não, vai levar essa carne para a cruz, vai levar esses desejos para a cruz, porque agora você tem que sujeitar ao Espírito. 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível.
o homem interior, o espírito está buscando o que é incorruptível. Lembra lá que Jesus fala, buscai ter um tesouro no céu. Unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor. Então, o espírito vivificado recebeu a vida de Deus. E agora os interesses dele são nas coisas espirituais. Você entendeu? Quais eram os teus interesses antes de você se converter? Que lugares você frequentava? Como era o teu estilo de vida? Se você parar e pensar e for bastante racional, porque a Bíblia diz que o nosso culto é racional, você vai lembrar que tudo que você fazia e praticava, o teu prazer, aquilo que gerava prazer para você, eram coisas carnais. Beber demais, comer demais, fazer aquilo, coisas que satisfaziam a alma e que o teu corpo estava acostumado a receber. Mas agora que você creu no Senhor e que Jesus entrou na sua vida e que você é uma pessoa que está no ambiente onde o teu espírito está sendo alimentado e fortalecido, o teu interesse é outro. Talvez agora você já não suporte mais chegar perto de alguém que fuma, você não suporta mais chegar perto de alguém que tem um hálito de bebida, agora você não suporta mais a música alta, a pessoa assim muito carnal, né? A gente diz bagaceiro, né? Pessoa que fala muita bobagem, essas coisas agora elas ferem, elas incomodam. Por quê? Porque agora o teu espírito tem outro interesse. Como a gente incomoda quem é carnal. Quem é carnal, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Tá? Então, veja bem, por isso que eu disse, por que eu não posso tocar na alma de alguém? Por que eu não posso trazer uma pregação almática, que emociona, que chora, e usar um discurso almático para levar a pessoa a dar dinheiro, por exemplo? Trazer um discurso almático que emociona a pessoa e pior do que isso, diz para essa pessoa que essa emoção é unção e que na verdade não é unção, é emoção. Ela foi induzida por uma emoção, ela foi levada a tomar decisões na emoção. Então eu, como pastor, eu não posso tocar na sua alma. Aliás, o único momento que eu, como pastor, posso tocar na sua alma é para fazer o que a gente chama de cura da alma. É para trazer como a pastora tinha aquele tratamento espiritual para os nervos, era pegar a palavra de Deus e tocar na sua alma e fazer Deus curar a sua alma. Curar o que na sua alma? Você talvez tivesse traumas, você talvez tem problemas emocionais, você foi traído, você foi violentado, você foi agredido. Na infância, talvez o seu pai fosse um homem agressivo, espancasse você. Você é uma pessoa que hoje tem dificuldade de amar. Isso são coisas da alma. Você é uma pessoa que levou tanto tufo na vida, tanto problema na vida, que hoje você desconfia de todo mundo, você não consegue confiar em ninguém, você foi... enfim, você carrega na sua alma todos esses traumas. Aí hoje você tem problemas para amar, você tem problemas para se relacionar, você tem problemas para chorar. Os homens cresceram ouvindo: o homem não chora, homem não chora, homem não chora, guardando essas emoções. Aí esses homens chegam agora diante do Senhor e eles não podem chorar porque homem não chora. Então o único momento que eu posso tocar na alma seria para trazer cura, não para abusar da sua alma. Seria para libertar das prisões emocionais, das cadeias emocionais nas quais você pode estar aprisionado. Aí sim. Agora, realizar um culto, realizar um encontro de fé, onde tudo que se trata é da alma e nada do espírito, não serve. Não serve. Estão indo em fila para o momento de serem julgados pelo Senhor e de não receberem nenhum prêmio, nenhum, como é que chama, galardão. Colossenses 3, voltamos a Colossenses. Nós começamos com Colossenses, agora não, começamos com Tessalonicenses. Colossenses 3,
Eu acho que está quase terminando. Eu vou passar do horário Três. hoje. Verso 5 e depois do 8 ao 10. 3, 5, depois do 8 ao 10. Gente, vocês estão entendendo? Tá fácil de entender ou não? Olha só. O que a palavra está dizendo? Então, o homem interior é o espírito. O espírito é a capacidade de se conectar com o Senhor, de estar em comunhão com o Senhor. Essa alma, a natureza humana, ela pode ser transformada e ela precisa ser governada pelo espírito. Então, olha o que Paulo vai falar. Paulo sempre trazendo os seus grandes ensinamentos. 3:5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Bah. Essa natureza terrena, ela tem que morrer. Essa natureza terrena, ela tem que ir para a cruz. Entendeu? Matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Você viu quanta coisa? Isso tudo está na alma. Depois nós vamos ver, Paulo, ele apresenta uma lista que ele diz assim, que ele fala das obras da carne. Gálatas. Vamos ao verso 8. Mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Gente, isso aqui é suco puro do reino de Deus. Ou seja, se você perceber que a sua alma, a sua carne, ela está governando a tua vida, tá ali as coisas, essas coisas da carne, esses desejos da carne, eles estão presentes no que você fala, nas coisas que você fala, nos termos que você fala, no linguajar que você usa, no linguajar obsceno, no modo de falar. Tudo isso são coisas da carne. Então Paulo diz assim, isso aí tem que morrer. Isso se chama mortificar a carne, matar a carne, para que cada vez mais você se pareça com Cristo. Para que você cada vez mais se pareça com Cristo. Gálatas 5, 24 e 25. 5, 24 e 25. É bem o que eu ia ler agora, pastor. Gálatas 5, 24 e 25. Olha o que Paulo fala. Vocês estão entendendo? Não é difícil de entender. Nesse capítulo 5, Paulo fala das obras, do fruto do Espírito, que é a ação do Espírito Santo dentro do nosso espírito para lidar com a nossa alma. E ele fala das obras da carne. Mas aqui no capítulo 5, versos 24 e 25, ele diz assim, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejo dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Você está entendendo? Que o Espírito de Deus que nos deu vida, ele controle a nossa vida. Ou seja, o Espírito controle a nossa alma. Deus soprou no homem o Espírito, Deus soprou no homem a alma vivente, a vida. Ele se tornou uma alma vivente.
Então aqui há uma constante luta da alma e do espírito. Essa alma, com seus desejos, com as suas vontades, ela precisa ser mortificada. Ela não pode ser alimentada. Ela precisa se sujeitar ao espírito. Ela precisa se sujeitar ao espírito. O que a senhora encontrou aí, pastora? Não, Gálatas do 5 ao 16 em diante é bem claro que diz, né? Digo-vos, porém, andai no espírito e não satisfazeis os desejos da carne. Sim. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é o desejo que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois do espírito, sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni. Isso, Paulo falando, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é isso aí, gurizada, ó. Vamos lá. Falta pouquinho aqui, ó. Vamos ler. Apocalipse 6, 9. Vai passar um pouquinho do horário, mas a gente vai concluir aqui. Apocalipse 6, 9. 9 e 10. Nós vimos ali, quando falamos da alma após a morte, tá? Aqui é após a morte, tá? Então diz aqui, ó, 9 e 10. Apocalipse 6, 9 e 10. Então o cordeiro quebrou o quinto selo. A pastora estudou os selos, né? No Apocalipse do ano passado. Sim, todo o Apocalipse. E vi debaixo do altar as almas. Debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis ao seu testemunho. Almas de pessoas cristãs, crentes, que morreram por causa de Cristo e que agora, debaixo desse altar, elas chegam diante do Senhor. E clamam. E eles gritavam com voz forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Tá bom para você? A alma daqueles que morreram em Cristo, por causa de Cristo, morreram em Cristo porque morreram salvos, tá? Estará lá lúcida e dizendo para o Senhor: levanta-te, Senhor, e faz tal coisa. Faz juízo. Faz o juízo. Eu citei para vocês a parábola da morte do rico e do Lázaro. Se você quiser anotar e ler, não vai dar tempo de ler, porque é um texto longo. Lucas 16. Leia lá na sua Bíblia. Lucas 16, verso 19 ao 31. Lucas 16, 19 ao 31. Eu já relatei aqui, né? Mas é sempre bom que você leia na Bíblia. Lucas 16, 19 ao 31. Eu vou ler mais 2 textos e vou encerrar, tá? Então anote aí, pastora. Que caiu de novo? Anote aí, pastora. Eclesiastes 12, 7. E 2 Coríntios 5, 8. Chegou mais alguém depois, pastora? Lagarto. Qual é o outro? Eclesiastes 12, 7 Tá. e 2 Coríntios 5, 8. Boa noite, seu lagarto. O lagarto agora fazendo umas propaganda bonita aí, o Marcelo Lagarto. 2 Coríntios. 5, 8. Vamos lá. Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra como era. Você morreu. O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. É isso que acontece, tá? E depois, segundo Coríntios, Paulo diz assim, ó: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele morre, mas ele vai estar com o Senhor, com a sua alma, com o seu espírito. Paulo ele faz uma coisa interessante, que eu não tenho texto aqui,
mas ele conta de alguém, um crente, um cristão, desses perturbado, endemoniado, carnais. Não vou dizer que é endemoniado nem carnal, porque não é demônio, é carne, carne pura. Que incomodaram muito o apóstolo Paulo, que geraram problemas para Paulo. Se a senhora lembrar de achar, pastora. E ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Deixa eu procurar aqui, peraí. Deixa que eu acho aqui no Dr. Google. Dr. Google vai denunciar esse irmão que perturbou o apóstolo Paulo. E ele larga uma sentença, irmãos, que eu fico chocado quando eu vejo. E eu quero ler o texto para você. Vamos ver. Isso aqui, irmãos, versículo. Vamos ver. Tá aqui. 1 Coríntios 5:5. Olha o que o apóstolo... Abri na página. 1 Coríntios 5:5. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Vou ler o 4 aqui. Acho que aqui é o 3 e o 4. Quanto a mim ainda que... Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito, então pelo poder de nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco. Entreguem este homem a Satanás. Para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Gente, este homem, ele conta ali a história, este homem causou tanto problema, um carnal, não é endemoniado, é carnal, porque uma pessoa carnal, irmão, dá inveja para um demônio. Uma pessoa carnal é capaz de fazer coisas que o demônio diz assim, Deus me livre. Uma pessoa carnal é capaz de fazer coisas que Deus olha e diz, eu duvido. É algo terrível. Então Paulo diz assim, ó, eu orei ao Senhor para entregar o corpo para Satanás fazer o que ele quisesse com o corpo dessa pessoa, e aí ele viria a morrer, mas lá depois o seu espírito seria salvo. Você entende uma situação dessa? Então, vamos lá. O nosso corpo vai se desfazer. Esse corpo vai se desfazer. A alma viverá santificada. E o espírito estará com o Senhor. Depois, que a Bíblia fala depois que no final vai ter novo céu, nova terra, tudo se fará novo. E entre as coisas novas que serão lá, uma delas será o nosso corpo, porque aí o nosso corpo não será mais esse corpo aqui, será o corpo como o de Jesus, que se alimentou, mas a fome não era capaz de matar. No caso, alguém hoje pode morrer de fome, mas esse corpo glorificado não precisará de alimento para se manter vivo. Esse corpo glorificado é um corpo capaz de atravessar a matéria, de entrar em lugares, atravessando paredes e tal. Isso seria um outro episódio. Mas vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Por favor, me responda aí se você entendeu, para mim concluir aqui. Como a tua alma te dá trabalho? A alma dá muito trabalho. E a gente deve agradecer isso a Adão e Eva. Foi por causa deles. Porque senão a gente podia, né, estar lá no Éden até agora, né, usufruindo do Éden. E Gervásia diz sim. Amém. Então vocês entenderam a importância de você não ser tocado na alma, de você ser tratado só no espírito, de você ser edificado. A palavra, a mensagem, a pregação que você ouve tem que ser para alimentar o espírito. A pregação que você ouve é para confrontar a tua alma. A pregação que você ouve é para que a sua carne seja mortificada. A pregação que você ouve é para edificar o espírito, fortalecer o espírito, para que você não saia por aí dizendo, feito a galinha de Angola, tô fraco. De ser um crente fraco, um crente frajola, um crente Nutella, que não sabe lidar com as questões da vida porque é almático, porque é carnal
e que às vezes quer resolver as coisas na carne e não no espírito. Jesus manda entrar no quarto e orar, mas você é carnal, você quer pegar um facão e ir lá se vingar, você quer descontar no outro porque você é carnal. E aí Jesus está dizendo, pega essa tua carne e leva para a cruz, mortifica essa tua carne, toma essa carne e sujeite ela ao domínio do Espírito, porque se você estiver sobre o domínio do Espírito, essa carne, essa alma, ela não vai mais te causar problema. Essa alma não vai mais fazer você passar vergonha, porque ela vai estar dominada pelo Espírito. A Gervásia disse bem claro, a Pâmela, sim, estamos apavoradas, mas entendidas. Entenderam agora por que eu fiz aquela sentença? Eu não posso tocar na alma das pessoas. Eu não posso tocar na emoção delas. Eu tenho que tocar no espírito. O meu foco é a edificação, não é a emoção. O meu desejo é que você experimente a unção, a presença, não a emoção. É verdade, olha o que eu vou dizer. Paulo diz que... Paulo não. Atos diz que o Espírito do Senhor desceria sobre toda carne. É verdade que começa, vamos dizer, começa a triscar na carne. Mas isso é um instante para cair no espírito, para entrar no espírito. Sim, fala carne como ser humano, né? Carne como ser humano, a natureza. Então o Senhor vai tocar. A alma ou a carne, ela vai te impedir. Você vai começar a racionalizar. O pastor está falando lá alguma coisa, o pastor mandou orar, mas aí você fica racionalizando. Isso é a alma. Você fica lá, mas que demora. Você não consegue, o espírito não consegue conectar, entendeu? Porque a alma está interferindo aí, ó. Tô cansada, tô com fome. Eu tô cansado, tô com fome, tô em pé aqui, por que não termina logo? Por que essa música tá alta? Por que o violão? Por que não sei o quê? E o pastor não para de falar. Isso é alma, porque o espírito, ele vai dizer para a alma o que diz lá no Salmo. Alma, alma, por que você tá sofrendo? Por que você está inquieto, minha alma? Espera no Senhor, que você ainda vai louvá-lo. A Gervásia disse assim, mas hoje o que mais se vê é mexer na alma. É muito fácil mexer na alma. É isso, Gervásia, porque é fácil mexer na alma, é fácil tocar na emoção das pessoas. E é fácil, quem sabe... Olha, eu vou dizer mais. Há líderes que ao invés de fazer libertação, que é a espiritual, fazem hipnose. Eu não vou nem entrar nisso aqui, gente. Fazem hipnose, usam técnicas de hipnose. E aí a pessoa não é liberta, ela é hipnotizada. Misericórdia. Bom, Jesus falou, né? Jesus falou que o engano nos últimos tempos, estamos vivendo... Estamos nos últimos tempos, né? Seria tão grande, né? Porque qual é o problema? A pessoa não conhece a Bíblia. Não conhece. Então, tudo que botar ali, ela engole. Acredita, exatamente. Né? Então, seria tão grande o engano que poderia, até os escolhidos, né? Até os dele poderiam ser enganados. Isso é tão interessante. Isso é uma advertência para todos nós. Para você entender assim, ó. Você está com câncer. Um câncer num nível altíssimo. Aí o médico manda você tomar AS infantil. AS infantil trata o câncer? Não. Você precisa de algo muito forte, uma medicação muito forte, uma quimioterapia, radioterapia, mais isso, mais aquilo, mais não sei o que, para combater o câncer, para que o seu organismo possa se recuperar. Mais ou menos assim é quando você chega num culto, irmão, e você está detonado, a tua alma está detonada. O teu espírito está fraquíssimo porque ele não é alimentado. Aí você chega num culto almático,
e o líder lá te dá um AS infantil. Mas o que tu precisa não é um AS infantil. O que tu precisa, irmão, é de Jesus na veia. O que tu precisa é palavra de Deus na veia. O que tu precisa, irmão, é que alguém pegue um desfibrilador e ele, essas duas mãos aqui, ó, palavra de Deus, adoração, e liga assim no teu peito, para você acordar, trazer vida de volta para o seu espírito, porque o que você precisa não é um afago, não é uma bajulação. O que você precisa é de Cristo. Palavra, 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 Cristo, Cristo, Cristo. Paulo fala disso, ele diz assim, eu fui lá visitar vocês, eu queria levar para vocês uma palavra forte, uma palavra profunda, uma palavra tremenda, mas eu não pude, porque vocês não têm condições, e eu pude então levar para vocês apenas o leite. Básico. Apenas o básico, apenas o mínimo. Porque vocês, pelo tempo que estão seguindo ao Senhor, deveriam ser mestres, mas ainda são crianças. Por quê? Porque estão sendo sempre alimentados na alma. Certo? Vamos encerrar então? Vamos encerrar. Já que eu estou falando de alma e espírito, eu vou encerrar convidando você. Nós vamos realizar, semana seguinte ao Dia das Mães, uma conferência sobrenatural. Uma conferência sobrenatural. O tema da conferência será o sobrenatural. Então, é espírito na veia. Nós vamos mergulhar no sobrenatural. Vai ser sexta, sábado e domingo, 3 encontros. Sexta-feira, dia 15, às 19h30, às 7h30. E sábado e domingo começa às 19 horas. Eu não vou transmitir. A gente vai transmitir só o louvor. A parte da mensagem, das ministrações, não. Não vai ser transmitido. Eu não quero que depois alguém saia falando coisa e não sei o quê. Então a gente vai transmitir só a parte da adoração, mas a parte depois que eu pegar a palavra que for ministrar, não. Então quem quiser tem que vir na igreja, pessoalmente, presencialmente. Você que não é de São Gabriel, vem para uma pousada aí, vem para o hotel, aluga um quarto no hotel e fica aqui 3 dias mergulhado nessa conferência sobrenatural. Nós vamos entrar no sobrenatural. Quero que o Espírito de Deus me ajude a conduzir você para entrar no sobrenatural e você ter a sua própria experiência e ser profundamente edificado no que é sobrenatural. 15, 16 e 17 de maio agora, semana seguinte ao Dia das Mães. Marque na sua agenda e venha. Dá tempo de arrumar um hotel aí em São Gabriel. Dá tempo de você arrumar um lugar e vir participar conosco. Vamos orar então, queridos? Vamos orar. Passei 20 minutos, mas valeu a pena. Vamos lá. Vamos orar para que o Senhor, você que está lutando com a carne, que você possa levá-la para a cruz, que ela seja mortificada, que o teu homem interior, que é o Espírito, ele seja fortalecido e que o Senhor consiga te tornar semelhante a Cristo. Pai amado, que bom que tivemos esse encontro nessa noite. Que bom que podemos, Senhor, te adorar nessa noite. Que bom que a tua palavra chegou ao nosso coração e nos ajudou a entender a alma, o espírito e o corpo. Senhor, nós queremos e precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a lidar com a nossa natureza humana, a lidar com a nossa carne, a lidar com nossos desejos, a lidar com as nossas emoções. Nós precisamos, Senhor, que as nossas emoções e que a nossa alma seja curada. Que os traumas, as feridas que trouxemos quando chegamos a Ti, elas sejam curadas por Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos livrar do domínio da alma e que o Senhor nos ajude a alimentar o nosso espírito, a fortalecer o nosso espírito. Que o nosso espírito seja edificado e que Ele possa governar todo o nosso ser. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos interesses, eles possam ser modificados
por causa do controle do Espírito, onde o teu Espírito Santo vai agir sobre o nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu reino venha sobre essa casa, que o teu reino venha sobre essa família, que o teu reino venha sobre cada uma dessas pessoas, que a realidade do teu reino, Senhor, seja manifestada na vida desse teu filho, dessa tua filha, Pai. Que a tua vontade se cumpra em cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Pastora, vai dar a sua saudação final aí? Uma boa noite, que Deus abençoe e não perca, né, as oportunidades que são Amanhã tem apresentadas. estudo da palavra. Amanhã tem estudo da palavra. Alguém colocou alguma outra mensagem, alguma coisa aí, pastora? Não. Então tá. Boa noite para você. Nos encontramos. Bom descanso. Um bom descanso. Amanhã tem estudo. Domingo temos Dia das Mães, um culto especial para Deus. Não, o culto não vai ser para as mães, vai ser para Jesus. E a gente vai estar lá adorando ao Senhor. E você é convidado para estar conosco aqui em São Gabriel, na Avenida Antônio Mercado, 2985. Prolongamento da avenida, acesso todo de asfalto. Um lugar onde você vai encontrar-se com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.